Olá família, tudo bem? Como nós dissemos ontem, hoje nós teremos uma mensagem com o tema Resgatando os Valores Perdidos na Família. E nós temos vivido tempos muito difíceis. A nossa família vem sendo massacrada dia após dia. Os filhos não respeitam mais os pais abusam da autoridade com relação aos filhos. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Cada vez mais, os pais não têm tempo para os filhos e os filhos não têm tempo para os pais. Está se perdendo a referência de pai e mãe. E com isso, vai se gerando outras famílias com mais problemas ainda. E os valores vão se perdendo. A gente tem visto aí nas famílias os valores se perdendo. O valor do respeito, o valor do amor, do carinho, né, da dedicação no lar. E isto tem distanciado a família, tem distanciado o casal, filhos dos seus pais, e isso tem prejudicado muito a nossa família, o lar. Então é muito importante que a gente localize esses valores perdidos. Para isso eu quero estar lendo um texto com base para que a gente aprenda um pouco, tenha um exemplo de como a gente resgatar esses valores, como localizar esses valores. Esse texto está lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao 9. A palavra diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? Varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Esse texto nos mostra que fala da história de uma mulher que ela perdeu algo de muito valor, algo de bastante valor para ela. E ela perdeu isso de valor dentro da sua própria casa. E o que chama atenção para nós nesse texto, até a gente trazer para a nossa realidade, é que ela não admite a perca dela. Ela não admite a perca dessa dracma. Dracma nada mais é que uma moeda, era um valor na época. Até assim, tinha um valor de mais ou menos o trabalho de um dia. Então, se ela tinha 10 dracmas ali, ela perdeu uma, não era qualquer valor, era algo de valor para aquela mulher. E a gente pegando esse exemplo dessa mulher que perdeu essa moeda, esse algo de valor, vamos trazer para a nossa família, né? Para a tua família. Você tem perdido algo de valor? O que você me fala? O que você diz para você mesmo? Você tem perdido? A gente falou aqui antes os valores do amor, do respeito, né? Tem o valor da compreensão, cumplicidade, paciência. Então são vários valores dentro da família. E infelizmente existe muitos dentro da família que não têm se importado em perder uma moeda, né? Um valor. Não tem se importado em perder 2, perder 3. Fala, eu tenho 10, eu perdi uma, perdi 2, eu ainda tenho 8. Então, infelizmente, isso vai acontecendo o quê? Vai se perdendo uma, vai se perdendo outra. Quando vai ver, essa família ela está o quê? À beira da falência. Ela não tem mais nenhum valor dentro da casa dela. E ela não tem como que se sustentar. E a gente precisa aprender com essa mulher, né, a atitude dela, a decisão dela de não descansar, não se conformar com a perca de uma moeda, de um valor. E se a gente for analisar o texto, existem 3 coisas que faz toda a diferença na vida dessa mulher que encontrou depois essa dracma. A primeira coisa que o texto fala, ele fala assim que ela acendeu a candeia, ou seja, ela acendeu a luz. Né? A gente sabe que quando está escuro e você acende a luz, acaba a escuridão. Então, essa foi a primeira ação que essa mulher teve. Ela simplesmente acendeu a candeia, ela deu luz àquele lugar. Tem um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele está à porta e ele está batendo essa porta. Então, ele é essa luz. Essa foi a primeira ação que essa mulher teve. Ela acendeu a luz. A segunda ação foi, ela varreu a casa.
Então ela tirou tudo aquilo que estava sujo, tudo aquilo que estava, aquela sujeira, tudo aquilo que estava encobrindo aquela dracma. Imagina só você, é uma moeda pequena, e ela se perder dentro de uma casa. Então ela teve que procurar, ela teve que ter essa ação de limpar, de tirar toda a sujeira, tirar todo o entulho, tudo aquilo que estava ali às vezes há muito tempo. E isso é uma coisa que nós também devemos fazer, tirar tudo aquilo que está entulhado dentro de nós, dentro da nossa família e dentro da nossa casa. A terceira ação dela foi procurar diligentemente, ou seja, procurar com cuidado, com zelo. Ela não admitiu que ela perdendo essa moeda dentro da própria casa, ela não disse assim, deixa para lá, eu tenho mais 9. Não, ela procurou com cuidado, com zelo, até poder encontrar essa moeda. Como o exemplo dessa mulher que ela acendeu a luz, eu espero que você aí, né, que a luz do Espírito, né, esteja acendendo sobre a tua vida e que toda sujeira que estiver encobrindo os valores da tua casa, do teu lar, que ela venha ser descoberta. Eu quero estar passando para você algumas dessas sujeiras que você pode se identificar, que aos poucos foi deixando e encobriu. Essas são algumas sujeiras que eu vou estar passando, que você precisa remover da sua vida, precisa remover da sua casa, para que aquele valor ele volte a aparecer. Eu vou estar falando aqui a primeira sujeira que você precisa retirar da sua casa é a sujeira do desrespeito, né? O desrespeito, aquele valor do respeito que existia antes, hoje não existe mais, né? Aquele tom de voz, né, manso, falando no ouvido um do outro, aquele respeito, aquela comunhão, unidade entre o casal, aquele respeito entre filho e pai, pai e filho, não existe mais. Se deu ao lugar pelo desrespeito. Hoje é um lar de brigas, é um lar de discussões, de gritos, né? Algumas vezes até com agressões verbais, agressões até física. Então é necessário remover essa sujeira. Outra sujeira que é necessário remover, que tem encobrido, né, os valores da família, é a falta de afeto. A falta de afeto é uma sujeira que rebenta com qualquer lar. Nós, como seres humanos, nós necessitamos de afeto. Necessitamos. Marido e mulher, um precisa do outro. A mulher precisa do amor do homem. O homem precisa do respeito, do amor da mulher, né? E aí os filhos, mesma coisa. Então precisa. O afeto, ele é necessário ser descoberto. Então remova essa sujeira, a sujeira da falta de afeto. Outra sujeira que eu quero falar com você é a deficiência da comunicação. Isso é que destrói a família, porque a gente vê o quê? Um distanciamento entre o casal perde a intimidade de falar um com o outro, de trocar ideias, de ter intimidades, até mesmo intimidade emocional, intimidade física, e isso atrapalha muito o relacionamento do casal e destrói, né, o lar, né, onde o pai e a mãe precisam de uma boa comunicação para os filhos, da disciplina, a educação, e isso está encoberto pela falta de comunicação, pela deficiência. Outra sujeira que a gente precisa identificar se existe em tua casa, a falta de tempo e paciência com os teus filhos. Isso é uma sujeira terrível se não é descoberto, se não é removida da sua casa, do seu lar, você pode perder o seu filho. Você pode perder o seu filho para colegas lá fora, para outros referenciais lá fora, que muitas vezes não pode ser um referencial bom. Pode ser um referencial ruim, levando o teu filho ou a tua filha para caminhos perigosos. Então remova essa sujeira da tua casa. Remova essa sujeira, a falta de tempo e paciência com os filhos. Outra sujeira que destrói um lar, destrói uma família,
é o rancor e a mágoa. Se você na tua casa, você tem essa sujeira que está encobrindo aquele valor do perdão, da compreensão, da cumplicidade, remova de sua vida, remova da sua casa. Se houve motivo de liberar perdão e você não liberou perdão para o seu cônjuge, faça isso, remova essa sujeira e traga de volta a luz, traga de volta esse valor, que é o valor do perdão, da cumplicidade. Outra sujeira é o abandono do lar, é a falta de cuidado, de zelo pelo lar. Isso tanto pelo homem quanto pela mulher. O homem abandona a sua casa, sai do trabalho, vai para o bar, vai para sair com colegas, com amigos e chega em casa apenas para dormir, né? Ou final de semana, não para em casa, não vê o que a casa precisa, as necessidades da casa, as necessidades da esposa, dos filhos. Isso é abandono do lar. Essa sujeira precisa ser removida. Da mulher também, a mulher que não para em casa, com muitas atividades, muitos afazeres e esquece do próprio lar. Esquece da sua casa, esquece dos filhos, da educação dos filhos e de acompanhar o seu marido também. Então é preciso remover essas sujeiras. Existem muitas outras sujeiras, essas são algumas que a gente falou aqui, que precisa ser tirada, né? Se você quer resgatar os valores da tua família, faça isso, remova essas sujeiras. E para isso, a gente precisa dar valor a pequenos gestos, valorizar pequenos detalhes da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Sabe aquele bom dia, boa noite, como foi o seu dia, eu te amo, uma mensagem, um bilhete. Isso são coisas que nos aproximam cada dia mais e mais. Então, que você possa começar a valorizar esses pequenos gestos. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar eu te amo, mas se ela falar um obrigado ou ela dizer como foi o seu dia, ela está demonstrando também uma forma de amar. Então, muitas vezes, hoje em dia, as pessoas faziam isso, com o tempo isso foi se esfriando e não faz mais. E muitas pessoas às vezes têm desistido dos seus casamentos, dos seus relacionamentos por coisas banais. Ah, ele não diz que me ama mais, ou ela não diz que me ama mais. Então são coisas simples. Então valorize cada detalhe, valorize pequenos detalhes do dia a dia, que você vai ver que isso daí vai fazer toda a diferença na sua vida. E para a gente concluir com relação a esse texto que a gente leu, a gente pode tirar algumas conclusões. A mulher, essa mulher da parábola, ela agiu. Ela não teve medo ou ela não ficou pensando, não, eu tenho mais 9. Não, ela agiu, ela procurou até encontrar. Ela acendeu a luz, ela varreu a casa, porque ela tinha perdido algo que era de grande valor para ela, que era muito importante. Ela teve coragem de mexer em coisas que às vezes já estava ali há muito tempo, coisas que às vezes não foi tratada, mas ela teve essa coragem, ela teve essa iniciativa, ela teve esse esforço de se dedicar a achar e a procurar essa dracma. Ela levantou muita poeira, imagina só, ela deve ter levantado os móveis da casa, ela deve ter feito muitas coisas. Então, ela levantou muita poeira, para quê? Para procurar aquilo que estava perdido dentro da própria casa. Então, que eu e você, neste dia, também possamos fazer isso, varrer a nossa casa, deixar a luz entrar, agir e rever aquilo que nós temos perdido dentro da nossa própria casa. Quais valores que você tem perdido? Quais valores que você tem deixado o tempo e colocando poeira por cima? Então, que você possa parar e analisar e pensar isso na sua vida, trazer esse texto para a sua vida. Essa mulher, ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma só, mas ela não quis deixar essa uma perdida. Ela lutou, ela agiu e ela encontrou essa moeda perdida. Deus abençoe vocês nessa procura, né, dessa busca desses valores, desses valores perdidos, né? Que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria a vocês, mas não
descanse até encontrar todos esses valores que estiverem perdidos em sua casa. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe.